Olá, graça e paz. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 14. Lucas 4, 14, diz assim a palavra. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Jesus causa um impacto profundo naqueles que o ouvem. Interessante, Jesus acabara de ser tentado no deserto, vencido o tentador. Outras passagens vão mostrar que ele é o segundo Adão, né? Que traz aí a vitória sobre Satanás. O primeiro caiu, mas o segundo prevaleceu vitorioso. Jesus é este. Depois ele passa aí, está aí na região da Galileia, e ali nas circunvizinhanças, e também ensinava nas sinagogas. As sinagogas são templos que substituíram em parte quando o templo em Jerusalém foi destruído, então o povo ainda cativeiro se reuniu em grupos e nas sinagogas. Depois o templo foi reconstruído, mas o costume continuou. O povo se reunia para adorar, ler a Bíblia e meditar nas Escrituras nas sinagogas. Jesus tem essa missão enviado pelo Pai, e ele tinha que estar nesses ambientes, né? Ele gostava de estar nesses ambientes. O cristão verdadeiro, ele vai para a igreja, ele vai estar com aqueles que adoram, e principalmente com a adoração no seu coração. Então, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. É onde Jesus gosta de estar, né? É onde ele escreve as igrejas, ao Apocalipse, é onde ele, de fato, chama a casa do meu Pai, né? Casa de oração. Ele gosta de estar nesses lugares. E Jesus frequentava as sinagogas, né? E era ouvido. Nesse dia aqui do texto, provavelmente, como as sinagogas tinham leituras para meditação, era uma leitura programada. E nesse dia passaram o livro para ele. Ele então leu essa passagem de Isaías, se eu não estou enganado, 61, né, os versículos 1 e 2, parte A. Então, interessante a gente parar para analisar isso. E o que ele diz aí nesse texto? Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim.
E é uma grande verdade, porque ele acabara de ser levado para a tentação pelo Espírito, vence a Satanás, vence o tentador e continua com esse mesmo Espírito, né, o Espírito de Deus, conduzindo a sua vida. E agora aqui em Isaías, né, que ele lê, o 61, o texto no verso 18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Evangelizar, que coisa maravilhosa. Jesus, na sua missão, traz boas notícias. Essa é a posição correta do verdadeiro cristão. O cristão é um portador de boas notícias. Primeiro, desse agir de Deus sobre a vida dele. Deus trouxe boas notícias ao ser dele. Ele sabe que, como diz o texto aqui, né, ungiu para evangelizar aos pobres. Um cristão verdadeiro, ele se torna um cristão verdadeiro quando ele reconhece a sua pobreza e reconhece essa ação maravilhosa do Cristo Salvador enviado por Deus. Não é para o bonzinho, nem para o positivista, é para o pobre. O texto deixa claro. E Jesus vai dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação. Pobres presos. Por isso a pobreza. E Jesus veio para libertar. Esse é o ministério de Jesus. Essa é a obra da redenção. É terrível como a gente tem visto uma tendência da igreja há algumas décadas, a dizer que Jesus veio, parece que como um amuleto para resolver algumas questões de cunho conjugal, relacional, ou de cunho financeiro. Meus queridos, o que Jesus veio fazer está aqui, e ele deixa bem claro isso. Ele diz que ele veio para proclamar libertação aos cativos, gente aprisionada pelo poder do pecado, pelo poder do erro para com Deus. Pessoas que erram para com Deus, para com os mandamentos, para com a pessoa do Senhor. E na sua vida amontou assim as consequências de morte pelo pecado. Pessoas tristonhas, depressivas, vivendo o mais aprofundado do não sentido da vida, porque estão longe do seu Criador. Jesus veio para resgatar, proclamar essa libertação, arrancar essas correntes do poder do pecado que está sobre os pobres. Os pobres, ele também vai dizer em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, né? Os pobres de espírito, aqueles que são, de fato, humildes, agora podem, né, dar aquela levantada no seu ser, porque, de fato, a sua pobreza, nesse sentido de humildade, né? Agora você pode viver uma nova realidade, que é a libertação em Cristo Jesus. E também restauração da vida aos cegos. Naquele contexto, um cego era complicadíssimo. Muito complicado a vida. Não tinha independência financeira, não tinha nenhuma ajuda do governo. A pessoa estava sujeita às maldades humanas por falta da visão. Não tinha infraestrutura nenhuma para a pessoa caminhar, andar ou fazer qualquer tipo de locomoção. Um cego.
e ainda tinha uma forma de visão cultural de que havia tido algum tipo de pecado na vida daquela pessoa. Então isso é muito sério, é muito sério. Meus irmãos queridos, nós precisamos perceber, e o texto deixa bem claro, Jesus veio trazer restauração da vida, trazer nova vida aos cegos, trazer nova vida aos que estão aprisionados nos seus pecados e delitos. É o Espírito de Deus que conduz Jesus, ele como filho, né, nessa proclamação, nessa evangelização. E também, além de restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. Fazer os oprimidos que vivem um estilo de vida aprisionados, uma pessoa sobre opressão, é uma pressão de fora para dentro e acuada, uma pessoa extremamente esquadrinhada nas coisas negativas que trazem os seus frutos pesados sobre a vida. Jesus veio trazer libertação. E, por último, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Apregoar que chegou o momento do Messias. Ele era o Messias libertador. Ele estava ali na sinagoga, naquele dia, apregoando libertação. E eu gosto que ele fecha o livro e devolve ao assistente. Ele, com esse ato, ele diz, é isso aqui. E as pessoas ficaram com os olhos fixos nele. Diz o final do verso 20 do capítulo 4 de Lucas. E no verso 21 diz, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje o Cristo que traz aí, movido pelo Espírito do Senhor, ungido para uma missão, que é a de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e mais, causar essa esperança, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. É por isso que ele, quando vai citar aí Isaías 61, ele vai apenas até o verso 2 de Isaías 61, ele cita o verso 1 e cita o verso 2, parte A. Ele não fala das outras partes, ele cita ali, ele resume a sua missão e diz, hoje se cumpriu. Gente, diante dos olhos daqueles homens, hoje se cumpriu. E esse cumprimento de Isaías 61 pode ser hoje na sua vida. Jesus diz que veio para proclamar libertação, veio evangelizar os pobres, veio restaurar a vida dos cegos. Que coisa maravilhosa. Ele diz, hoje se cumpriu. É claro que o ministério de Jesus está no início aqui, né? E por isso que ele acertadamente seleciona o Isaías 61, versículo 1, 2, parte A, porque essa é a missão de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ele veio para os pobres. Ele veio para os cegos, os oprimidos, os cativos. Ele veio falar, chegou o ano da libertação. Chegou o tempo do que é aceitável diante do Senhor. Eu vim salvar vocês. Eu vim salvar
a sua vida. Claro que o texto não para aqui, o texto segue, o texto vai falar da reação do povo, porque quando eles olham aquele homem dizendo hoje se cumpriu, eles também olham para a vida de Jesus. Ele está na sua cidade, viveu ali, então eles relembram a meninice de Jesus, a adolescência de Jesus, e aí eles começam um conflito interior. Claro que depois a gente pode meditar sobre isso, mas Jesus rebate todo esse conflito interior dentro deles, né? Sabendo que ele seria rejeitado na sua própria casa e que eles diriam para ele, olha, salvou a tanto, mas não salva você mesmo e tal, aquela coisa toda. E ele também diz que o profeta não é valorizado na sua própria casa, na sua própria família ali. Mas o principal para essa tarde que eu queria convidar você a, de fato, meditar é que Jesus é o Salvador. Ele é a única pessoa nesse mundo que pode salvar você. Mas lembre-se, ele veio para os pobres. Ele veio para pessoas que reconhecem o seu estado. Ele veio para pessoas que aceitam como você é. Ou seja, uma pessoa às vezes cativa, né? Outra talvez cega, outra talvez oprimida. É pessoas que reconhecem que precisa de um Salvador. Jesus veio para essa pessoa. Jesus veio para você, veio para mim, porque eu reconheci que eu preciso do meu Salvador. Eu não sou isso tudo como a sociedade hoje insiste em pregar, que o homem é isso, que é aquilo, aquilo outro. Não, eu preciso de um Salvador. Sou muito pecador e o Senhor sabe da minha condição e graças a Ele a salvação chegou. Quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe os irmãos que estão aí assistindo a live. Deus abençoe profundamente a sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus, porque Jesus de fato é essa pessoa que causa um impacto, mas ela causa impactos aos pobres. Jesus é a pessoa que, enviado pelo Senhor, o Santo, ó Deus, Messias prometido para os cegos. Bendito é o nome do Senhor por aqueles que de fato são oprimidos e o Senhor trouxe salvação a eles. É para esses e não para aqueles que não o reconhecem. Porque o Senhor mesmo mostra a nós nesse episódio que muitos continuavam cegos, oprimidos, mas não reconheciam a sua cegueira, não reconheciam a sua opressão. O Evangelho é essa boa notícia para quem, ó Deus, o Senhor tem trabalhado nas vistas. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe esse coração, abençoe essa vida que porventura tiver contato com a sua palavra, Senhor.